ZYX 957, 94,3 MHz. Canal 232. Classe Especial. Rádio Cultura FM. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém. Central Cultura de Comunicação. Guarapuava, Paraná. Atenção, emissoras da Signis Rádio RCR, para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje, uma produção Signis Rádio. Horário de Brasília, são 7 horas pontualmente. Muito bom dia para você. Estamos começando mais uma edição do JBH. É a edição 9.997, nesta segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Começando uma semana muito importante. Na próxima quinta-feira, o Jornal Brasil Hoje chega à sua edição 10.000. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, muito bom dia e vamos aos destaques de hoje. Ainda não chegamos ao pico da onda da Omicron, diz ministro da Saúde Marcelo Queiroga. Congresso discute esta semana vetos de Bolsonaro. Avião faz pouso em rodovia e estaciona em base da PM no interior de São Paulo. Relembre quem foi o primeiro apresentador do Jornal Brasil Hoje e também do início do programa, que chegará na próxima quinta, a edição 10.000. E como toda segunda-feira, teremos hoje o Boletim da PASCOM, Pastoral da Comunicação, com Marcos Túlios. Estes são alguns dos destaques desta edição 9.997 do JBH, que está no ar. Horário de Brasília, 7 horas e 2 minutos. Em declaração neste domingo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou: ainda não chegamos ao pico da onda da Omicron. A reportagem é de Vitor Ribeiro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil ainda não chegou ao pico da nova onda de Covid causada pela variante Omicron. No Twitter, Queiroga escreveu: analisando a última semana epidemiológica do país, tivemos aumento de casos causados pela Covid-19 e ainda não chegamos no pico da onda causada pela Omicron. O enfrentamento contra a doença continua. A nova cepa circula pelo país desde dezembro do ano passado e no fim de janeiro registrou 300 mil novas infecções por dia. Ainda segundo o ministro da Saúde, a pasta monitora a pressão sobre o sistema de saúde e a ocupação de leitos de UTI. Sobre isso, Marcelo Queiroga afirmou: há espaço para a abertura de novos leitos e estamos apoiando os estados sempre que necessário. A atenção primária também tem sido reforçada. Queiroga enfatizou a importância da vacinação para que os casos tenham sintomas mais leves, dizendo: se você ainda não tomou a segunda dose e a dose de reforço, não esqueça de completar seu esquema vacinal. De acordo com o CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, na semana de 30 de janeiro a 5 de fevereiro, 5.278 brasileiros Obrigado, Vitor. E um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, Universidade Estadual Paulista e do Instituto do Coração mostra que as mulheres têm menos chances de contrair o coronavírus. A pesquisa foi feita com casais em que um dos cônjuges pegou o Covid-19 e outro não. Normalmente, as mulheres eram mais resistentes e não infectaram com o vírus, mesmo quando o marido com quem convive tenha contraído. A pesquisa analisou o material de mais de 2.000 casais em que ocorreu a mesma situação. Segundo a geneticista da USP, Maiana Zatz, foi descoberto que as mulheres possuem um gene mais resistente. A pesquisa foi feita com o material genético de infectados pela primeira variante da Covid e antes de ocorrer a vacinação compulsória no país contra a doença. Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência na manhã de ontem na rodovia Luiz de Queiroz, na ASP 304, em Piracicaba, e
estacionou na base da Polícia Rodoviária. O monomotor teve um corte de combustível quando seguia para o aeroporto Comendador Pedro Morgante, localizado na cidade. A aeronave estava com a documentação vencida. O pouso ocorreu na pista por volta de 9h30. A aeronave foi imobilizada pelos policiais que auxiliaram na manobra até o estacionamento da base de operações da corporação. Ninguém ficou ferido e não houve danos materiais. O monomotor teve as asas retiradas e foi removido por um guincho ainda durante a manhã para um hangar do aeroporto. O certificado de verificação da aeronave, da por vários meios de comunicação locais, algo que ele negou. Ao menos 9 pessoas morreram em 3 dias na Áustria devido a mais de 100 avalanches, uma situação sem precedentes, conforme declararam as autoridades. Nos últimos 3 dias houve uma centena de incidentes de avalanche que precisaram de 70 intervenções, disseram neste domingo as autoridades locais da região de Tirol. E ao menos 6 pessoas morreram e cerca de 48 mil foram deslocadas após a passagem do ciclone Batsirai em Madagascar, que tocou o solo na noite de sábado. Segundo o Instituto de Meteorologia, o ciclone tropical que tocou o solo no país Madagascar atingiu ventos de 165 km por hora e rajadas de até 235 km por hora. O fenômeno perdeu força, mas continua gerando receio de enchentes devido às chuvas torrenciais. Horário de Brasil. Você. Jornal Brasil hoje. Signes Rádio. RCR. Nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Nas diversas culturas. Isso é o Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Informações sobre as atividades do Papa, da Santa Sé, das igrejas locais, assim como notícias do mundo, em áudio, vídeo, texto, imagens. Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Acesse vaticanews.va. Às 7 da manhã, horário de Brasília. Emissoras católicas de norte a sul do Brasil juntas. JBH, rumo à edição 10.000. Você já conhece a agência de notícias Signes? A agência Signes é uma iniciativa da Signes Brasil e tem como objetivo central ser um canal de produção e veiculação de notícias, reportagens e artigos de opinião especializados na temática igreja, com foco na sua missão profética e nas narrativas que testemunham a concretização dessa missão. Cabe também à agência de notícias Signes veicular informações institucionais da Associação Signes Brasil. Acesse agenciasignes.org.br. De sul a norte, nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. Signes Rádio, a Igreja Católica no Brasil conectada através do rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje. Signes Rádio. Horário de Brasília, 7h09. E amanhã o Congresso Nacional, que é a reunião conjunta entre Câmara e Senado, vai discutir se derruba ou mantém vetos do presidente Bolsonaro. A reportagem é de Yuri Hudson.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD Mineiro, agendou para a próxima terça-feira a reunião do Congresso Nacional que analisará os vetos presidenciais. Na lista estão os vetos ao orçamento, dentre eles o corte de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares. Também vetados o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, o Marco das Ferrovias e o Refis. A expectativa é de várias derrotas para o governo e os próprios governistas já admitem isso, como sinaliza o vice-líder do Planalto, Marcos Rogério, do Democratas. Cada veto será analisado com muito critério, com muito cuidado e dialogando. Da parte do governo, o interesse é de manter os vetos, mas o governo nunca foi intransigente, sempre respeitou as decisões do Congresso Nacional. Então, esse diálogo acontecerá e certamente que o bom senso há de prevalecer. A expectativa é de que se mantenha, se não todos, a maioria dos vetos. A oposição já tem articulado para derrubar os mais diversos vetos feitos por Bolsonaro, desde o orçamento ao projeto de refinanciamento, mesmo após o governo ter proposto um novo modelo de refis. O líder da minoria, senador Jean Paul Prats, do PT, avalia que o governo poderá ser derrotado porque muitos vetos são polêmicos e populares. E ali é bom lembrar que a gente tem vetos importantes, como esse sobre a pobreza menstrual, a lei Assis Carvalho, alguns vetos ainda do marco regulatório das ferrovias e também algumas questões relativas ao orçamento, entre outras. A sessão do Congresso está marcada para esta terça-feira, de forma remota. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri. O ex-presidente da República, Michel Temer, foi absolvido pela Justiça Federal de Brasília da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. A decisão que encerrou a ação penal foi do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal. Além de Temer, outros 7 réus foram beneficiados pela decisão. O ex-ministro Moreira Franco, de Minas e Energia, o ex-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, o sócio da Engevix, José Antunes Sobrinho, o amigo do ex-presidente, João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, e os empresários Carlos Alberto Costa, Maria Rita Fratesi e Rodrigo Castro Alves Neves. Para o juiz da denúncia, é genérica e baseada exclusivamente na delação de José Antunes Sobrinho. Em março de 2019, Temer chegou a ser preso no âmbito da Operação Radioatividade em São Paulo, por decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Jornal Brasil Hoje. Signes Rádio. RCR. Nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Emissoras católicas em Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. JBH, Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. Comunicar o Evangelho da Misericórdia a todos os povos, nas diversas culturas. Isso é o Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Informações sobre as atividades do Papa, da Santa Sé, das igrejas locais, assim como notícias do mundo, em áudio, vídeo, texto, imagens. Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Acesse vaticanews.va. Às 7 da manhã, horário de Brasília. Emissoras católicas de norte a sul do Brasil juntas. JBH, rumo à edição 10.000. Você já conhece a agência de notícias Signes? A agência Signes é uma iniciativa da Signes Brasil e tem como objetivo central ser um canal de produção e veiculação de notícias, reportagens e artigos de opinião especializados na temática igreja, com foco na sua missão profética e nas narrativas que testemunham a concretização dessa missão. Cabe também à agência de notícias Signes veicular informações institucionais da Associação Signes Brasil. Acesse agenciasignes.org.br.
De sul a norte, nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Signes Rádio. Signes Rádio. Horário de Brasília, 7h14. Na próxima quinta-feira chegaremos à edição 10.000 do Jornal Brasil Hoje. Esse programa é construído por homens e mulheres, religiosos e leigos, profissionais da comunicação comprometidos com os valores do Evangelho e do jornalismo ético. O JBH começou na década de 1990, praticamente junto com a Rede Católica de Rádio. Vamos lembrar um pouco como foi o começo. A reportagem é de Kleber Moleta. Em Brasília, 7 horas. Essa voz apresentou a edição número 1 do Jornal Brasil Hoje. Vamos a Brasília com Romualdo de Souza com as últimas informações de Brasília e de todo o país. Geraldo Araújo, o apresentador de voz marcante, conduziu o Jornal Brasil Hoje em seu começo, em meados dos anos 1990. Em 1994, foi criada a Rede Católica de Rádio, a RCR, e logo surgiu a necessidade de se fazer um jornal em rede, via satélite, transmitido para todo o Brasil, unindo emissoras de inspiração católica de todo o país. Você está ligado na maior rede de rádio do Brasil, RCR-SAT, via satélite digital, com a mais avançada tecnologia do planeta, levando a mensagem de fé e solidariedade para mais de 1.000 cidades brasileiras. RCR-SAT, compromisso com a verdade e com a informação mais rápida e segura. E esse projeto começou na Rádio Difusora de Goiânia, atual Difusora Pai Eterno. Geraldo lembra que algumas emissoras da recém-criada rede enviaram pilotos, que são gravações teste, propondo um formato de programa. Nós fizemos um piloto, né? Nós gravamos um piloto, eu e a primeira locutora que teve comigo foi a Jaqueline. Nós gravamos um piloto e o nosso diretor lá, o Gilson Almeida, ele levou esse piloto nosso lá para Aparecida, quando foi apresentado lá um time, né? Nós fizemos o nosso piloto, me parece que de Curitiba também fez, e outras localidades da Rede Católica de Rádio, e o nosso piloto ganhou. Então nós fomos cabeça de rede e apresentávamos das 7 da manhã até às 8, sendo que de 7 às 7h30 era nacional, e 7h30 às 8 nós tínhamos o nosso local. O jornal começou com a participação de repórteres de emissoras de todo o Brasil, com destaque para Brasília. E nós tivemos, assim, uma participação muito efetiva de repórteres da Rede Católica, né? De Belém, de Manaus, de uma série de capitais aí, onde tinha formado a Rede Católica de Rádio. Também tinha o comentário de padres para fechar o jornal. Padre César Moreira. Amigos ouvintes das emissoras que integram a Rede Católica de Rádio, muito bom dia. E a opinião na RCR com o Padre César Moreira. Que o Plano Real, principal trunfo do presidente Fernando Henrique Cardoso, precisava de um ajuste, era a voz corrente entre economistas. Mas como... Além de César Moreira, também foram comentaristas os padres Inácio Medeiros e Jesus Flores, de quem ainda vamos falar ao longo desta semana. RCR Jornal Brasil Hoje. Agradecemos à Rádio Aparecida e à Rádio Cultura FM de Guarapuava por fornecer áudios dos arquivos utilizados nesta reportagem. Assim como o Geraldo, muitos passaram pela apresentação do jornal ao longo dessas 10.000 edições. Vamos lembrar de algum deles nessa semana. Começamos pela Angélica Lima, jornalista da Rádio Milícia da Imaculada de São Paulo.
Produzir, apresentar e estar à frente do Jornal Brasil Hoje foi para mim uma experiência riquíssima. O contato com colegas de emissoras aí de todas as partes do Brasil, gente, isso não tem preço. A gente cresce como pessoa, a gente cresce como profissional e cada dia, claro, é um novo aprendizado. E o Jornal Brasil Hoje, ele veio para a gente aqui da Rede Imaculada de Comunicação no momento em que a polarização política estava ganhando força no Brasil, né? E por mais que a gente tente ser o mais imparcial possível, a gente tem aí a necessidade de denunciar as injustiças, de denunciar os erros, assim como a própria igreja faz, né? Assim como a própria CNBB faz. É missão da igreja, né? E nós, enquanto veículo de comunicação que dá voz à igreja, a gente tem que noticiar, a gente tem que cobrar, tem que denunciar, o que incomoda muita gente, até mesmo dentro da própria igreja. E para nós, enquanto jornalistas, a gente tem o compromisso com a informação. E é complicado, às vezes, a gente ter que dar tantas notícias ruins e, ao mesmo tempo, levar fé e esperança. E ainda lutar contra a desinformação que, infelizmente, anda presente aí, tão presente nos nossos meios. Mas essa é a missão do Jornal Brasil Hoje, né? E eu fico muito feliz por ter feito parte disso. Horário de Brasília, 7h20. Jornal Brasil Hoje. Signes Rádio. RCR. Nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Emissoras católicas em Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. JBH, Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. Comunicar o Evangelho da Misericórdia a todos os povos, nas diversas culturas. Isso é o Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Informações sobre as atividades do Papa, da Santa Sé, das igrejas locais, assim como notícias do mundo, em áudio, vídeo, texto, imagens. Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Acesse vaticanews.va. Às 7 da manhã, horário de Brasília. Emissoras católicas de norte a sul do Brasil juntas. JBH, rumo à edição 10.000. Você já conhece a agência de notícias Signes? A agência Signes é uma iniciativa da Signes Brasil e tem como objetivo central ser um canal de produção e veiculação de notícias, reportagens e artigos de opinião especializados na temática igreja, com foco na sua missão profética e nas narrativas que testemunham a concretização dessa missão. Cabe também à agência de notícias Signes veicular informações institucionais da Associação Signes Brasil. Acesse agenciasignes.org.br. De sul a norte, nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje. Signes Rádio. Horário de Brasília, 7h23. E o nosso assunto agora é PASCOM e comunicação. Recebemos no Jornal Brasil Hoje o coordenador nacional da PASCOM, Marcos Túlios. Bom dia, Marcos. Olá, ouvinte do Jornal Brasil Hoje, um bom dia, uma ótima semana. O nosso Jornal Brasil Hoje chega à sua edição de número 10.000 nesta semana e quero me unir à alegria desta marca histórica, reforçando a identidade de um jornal desta envergadura, pois ele traz a marca do jeito cristão de comunicar. O missionário redentorista Padre Jesus Flores, um dos fundadores da Rede Católica de Rádio e idealizadores deste jornal, que faleceu no ano passado vítima de complicações da Covid-19, ele expressou em vídeo, durante o último mutirão de comunicação, que o Jornal Brasil Hoje foi criado para tentar ver a realidade do Brasil e analisar essa realidade a partir da ótica do Evangelho. Olhar a realidade,
analisar a realidade, julgar a realidade sob a ótica do Evangelho. Este princípio deve ser inegociável no nosso fazer comunicativo. E ele se torna cada vez mais difícil, pois o nosso tempo traz a marca da velocidade, do excesso das mentiras, do negacionismo, do obscurantismo e tantas outras coisas. E o que temos para combater tudo isso? Temos a comunicação, temos o jornalismo sob a ótica cristã ou o jornalismo católico. Quem combate com a verdade, a única coisa que vale para o jornalismo católico, conforme diz o padre Jesus Flores certa vez, se identifica a pessoa de Jesus Cristo para a vivência desta, que não é apenas uma profissão, mas uma missão e uma profecia. Para a comunicação no Brasil, especialmente para o nosso jeito cristão de fazer comunicação, é um privilégio contar com o Jornal Brasil Hoje. Nesta marca das 10.000 edições, enquanto coordenador nacional da PASCOM, quero manifestar o nosso reconhecimento a todos que intuíram este jornal, que o desenvolveram ao longo dos anos e a todos que garantem até hoje que ele seja realizado a partir dos princípios para o qual nasceu. Muito obrigado, Marcos Túlios, pelo seu comentário, destacando, essa data importante para todos nós nessa semana, a edição 10.000 do JBH. O Marcos volta na próxima segunda-feira. E ao final da oração do Ângelus neste domingo, o Papa Francisco falou sobre do Dia pela Vida, que foi celebrado na Itália ontem. Um migrante doente e o pequeno Ryan. Vamos ouvir um trecho do Ângelus com Mariângela Jaguraba. Após a oração mariana do Ângelus, o Papa Francisco recordou que neste domingo celebra-se na Itália o Dia pela Vida, sobre o tema Proteger toda a vida. Questo appello vale per tutti, specialmente per le categorie più deboli, gli anziani, i malati. Este apelo é válido para todos, especialmente para as categorias mais frágeis, os idosos, os doentes e também as crianças impedidas de nascer. Uno-me aos bispos italianos na promoção da cultura da vida como resposta à lógica do descarte e do declínio demográfico. Toda a vida deve ser protegida, sempre. A seguir, o Papa ressaltou que estamos acostumados a ler na mídia, muitas coisas ruins, notícias ruins, acidentes, assassinatos, muitas coisas. Francisco contou 2 notícias bonitas. Uma em Marrocos, um povo todo que se uniu para salvar Ryan. O povo todo estava ali, trabalhando para salvar um menino. Foi feito de tudo, infelizmente ele não sobreviveu. Obrigado a esse povo por este testemunho, disse o Papa. O pequeno Ryan caiu num poço de 30 metros de profundidade e ali permaneceu 5 dias. Infelizmente, seu corpo foi retirado sem vida. Outra notícia que o Papa contou aconteceu em Monferrato, na Itália, e não sairá nos jornais, sublinhou Francisco. John, um migrante de 25 anos de Gana, que para chegar à Itália sofreu muito, como sofrem os migrantes. Em Monferrato, ele começou a trabalhar, a construir o seu futuro, numa adega. Depois ficou doente com um câncer terrível. Ele estava morrendo. Quando lhe contaram a verdade, perguntaram-lhe o que queria fazer. Ele respondeu que queria voltar para casa, para abraçar seu pai antes de morrer. Morrendo, ele pensou em seu pai, frisou o Papa. A cidade de Monferrato imediatamente arrecadou fundos e, cheio de morfina, ele foi colocado no avião, junto com um amigo, e foi morrer nos braços de seu pai. Isso nos mostra que hoje, no meio de tantas notícias ruins, há coisas boas, há os santos da porta ao lado. Obrigado por estes 2 testemunhos que nos fazem bem, ressaltou Francisco. Muito obrigado, Mariângela. Gesto concreto da campanha da fraternidade, a coleta da solidariedade é realizada em âmbito nacional todos os anos no Domingo de Ramos. Em 2022, acontecerá no dia 10 de abril. Os recursos arrecadados integram os fundos diocesanos e nacional de solidariedade, que tem contribuído para a promoção da dignidade humana, o compromisso com os pobres e pela vida plena. Neste ano, a campanha da fraternidade tem como tema Fraternidade e Educação e o lema
fala com sabedoria, ensina com amor. Seu início se dará na abertura da quaresma no dia 2 de março, na quarta-feira de cinzas. Em 2022, será a terceira vez que a Igreja no Brasil vai aprofundar o tema educação em uma campanha da fraternidade. Desta vez, a reflexão será impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco. Jornal Brasil Hoje. E chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, que teve nos trabalhos técnicos Dariel Valentim. Edição e apresentação, Kleber Moleta e Jorge Teres. Direção de jornalismo, Cléo Nascimento. Produção e geração de conteúdo, Signes Rádio RCR e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere no site rcr.org.br e em agenciasignes.org.br. E também às 18 horas no Jornal Brasil.